Boa tarde a todos. Hoje a gente dá início agora para o segundo webinar da trilha nossa Microsoft, aqui com a Ingra Micro. Hoje, mais uma vez, o Rafael Borges, especialista em cloud na Ingra, vai estar com a gente apresentando aqui o tema de VDI Microsoft. Então, hoje a gente vai para uma parte mais aqui de trabalho remoto, um ambiente híbrido, como que a gente implementa e trata isso no nosso cenário, trabalhando aqui com Microsoft Azure e fazendo disso algo muito mais plausível no ambiente, talvez, até mesmo híbrido, né, que é a tendência que os especialistas estão apontando para os próximos dias pós-pandemia. Então, hoje é um tema muito pertinente para você, gestor de TI, para você, coordenador de infraestrutura. Permaneça até o final, tá? E aqui eu já quero fazer um gancho. Nós teremos um sorteio novamente. Assim como ontem, nós sortearemos 5 vale presentes Submarino no valor de R$100 cada, tá? Então, para você participar disso, você tem que ficar no webinar até o final e responder a pesquisa que nós enviaremos durante o evento, tá certo? Então, fique, aproveite. Eu tenho certeza que é um conteúdo riquíssimo que pode transformar o seu ambiente de TI, proporcionando aí para suas equipes um trabalho remoto muito mais eficaz e com um custo muito mais reduzido. E eu creio que o Rafael Borges conseguirá apresentar isso com bastante eficiência hoje. Então, aproveite. É contigo, Rafael. Obrigado. Boa tarde a todos. Né? A quem está retornando aí, participou ontem também aí, né? Segue aí o mesmo apresentador, mais um dia. Né? Para quem não me conhece ainda, está participando do primeiro aí dessa sequência. Meu nome é Rafael Borges, né? Eu sou um arquiteto de Azure e especialista de Azure também, né? E a ideia do tópico de hoje, tá? Primeiro, só dar esse background, né, para quem ainda não me conhecia. Eu já trabalho com Azure há alguns anos, né? Eu já fui cliente final de Azure, né? Não só de Azure, mas eu comecei como infraestrutura local, cuidava de data center também. Sei das dificuldades que vocês têm aí em ambiente local, em fazer gestão de ambiente, e aí esse assunto específico, né? Que é o tema de Azure Virtual Desktop, justamente num cenário que é pertinente, né, com o que a gente viveu aí não só ao longo do ano passado quase inteiro, né, mas também adentrando para esse ano, né, e que entra nessa tendência, né, que o GC mencionou, futura, né, que é de trabalhar em um ambiente híbrido, né, de forma segura, né, garantir que todos aí consigam desempenhar suas funções, né, dentro do ambiente de trabalho, né, de forma segura, né, evitando aí possíveis riscos de segurança, perda de dados, performance também não, né, acesso a ambientes diversos internos que vocês têm, né. Então a ideia hoje é a gente falar sobre o Azure Virtual Desktop, que ele é a solução de VDI, né, nativa no Azure, né, da Microsoft, e que tem ajudado bastante aí essa transição, né, não só da ida ao remoto, mas também desse novo futuro aí, que é esse modelo híbrido entre remoto e escritório, né, garantindo essa segurança. Antes de começar a falar especificamente sobre o Azure Virtual Desktop, é legal a gente nivelar um pouco, né, os benefícios de se ter um ambiente de VDI como um todo, né? Então, né, para que eu preciso de um ambiente de VDI, né, de virtualização de desktops? Né? Existem alguns benefícios que afetam aí várias frentes, tá? Primeiro, é legal mencionar os benefícios que afetam ao ambiente em si, né? Quando você tem ali uma situação de cada funcionário tendo seu notebook, né, uma máquina cheia de restrições, né, ingressada no domínio a maior parte das vezes, né, você tem que cuidar de diversos deploys dessa máquina, né, provisionamento de máquinas novas, né, isso envolve também ter o hardware físico em mãos, desse notebook, desse desktop, né, enquanto num ambiente de VDI você tem tudo isso de forma centralizada, né, então você consegue fazer essa gestão de forma simples, com imagens padrões, né, e fazer essa gestão de todos os endpoints, né, de todos os dispositivos de forma centralizada, sem precisar ali ter um controle físico de cada tipo de máquina, né? Além disso, tem a flexibilidade, né? Num cenário um cenário tradicional aí de desktops, né? Caso alguém tenha ali um problema num teclado, um problema numa tela, problema de hardware, né? Você tem ali todo o trabalho do administrador desse ambiente ou da área de helpdesk de ir até o usuário final, né? De ir até o colaborador, né?
identificar o problema, às vezes trocar peça, né? Tudo isso são custos não só operacionais, mas custos de tempo também, né? Não só do funcionário que está administrando, mas também do próprio usuário que fica parado, né? E não consegue desempenhar suas funções no meio desse caminho. Além disso, ele aumenta, né, um ambiente VDI aumenta a questão da mobilidade, né? Você não necessariamente precisa estar em um computador corporativo para acessar esse ambiente, né? Como o ambiente corporativo ele está em uma VM, né? Ele está virtualizado, você consegue trabalhar no modelo do Bring Your Own Device, né? Então cada um consegue utilizar seus dispositivos pessoais, né? Mesmo que não sejam controlados diretamente por vocês, né? Pela empresa, para trazer esse benefício aí de mobilidade também, né? Existem também benefícios não só afetando o ambiente, mas também afetando ao usuário e ao administrador, né? Para o usuário é extremamente simples dele se adaptar, né? Uma vez que ele pode acessar esse desktop de qualquer lugar, né? Essa máquina é uma máquina virtual e ele vai poder ter acesso não só pelo dispositivo pessoal dele, né? Ou até por celular, tablet, ele também consegue acessar essa máquina e trabalhar de forma remota, né? De forma segura, né? E centralizando também não só uma máquina única que ele possa ter, mas algumas aplicações que ele possa ter acesso também, tudo isso de forma centralizada. Né? Você tem um aumento de produtividade, né? E aí esse aumento de produtividade está ligado a vários fatores, né? Não só a essa questão que eu falei do tempo parado, principalmente com troca de hardware, né? Mas também nos próprios profissionais de TI, né? Que gastam esse tempo de troca de peças, né, e de ir até o usuário ali para entender a dor que ele está tendo com aquela máquina, né? E aí ele consegue usar esse tempo para melhores iniciativas de negócio também, né? Então é um benefício que é indireto, né? Mas você ganha um benefício em tempo, né? Que é um custo muito alto aí de profissionais, né? E toda a parte de segurança e backups, né? Como você tem ali um ambiente que está centralizado, com todas as VMs sob um mesmo controle, é muito fácil de você fazer backup e garantir a segurança desse ambiente, né? Você tem um controle do perímetro onde estão essas máquinas, então você consegue saber muito bem quem está tentando entrar, quem não está tentando entrar nesse ambiente, para onde as comunicações vão, né? Enquanto num cenário de notebooks aí corporativos, se a pessoa vai trabalhar remoto, né, você perde um pouco de qual é a rede de onde ela está acessando essa máquina, se é segura, se não é segura, né, se ela está de um 4G, né, você perde um pouco desse controle físico, né? E além disso, existem benefícios de custo, né? E aqui a gente está falando de benefícios de energia, né? Porque a gente sabe que desktops, principalmente, apesar de hoje em dia ser um pouco mais incomum, mas também notebooks, eles têm um consumo de energia alto, né? Existe um custo energético alto, principalmente quando você está em um escritório, né? Enquanto uma estrutura de máquinas virtuais que usam hosts físicos aí de data center, ele é mais eficiente nesse consumo de memória, né? Você tem uma economia muito grande em custo por conta dessas manutenções de hardware, né, que eu já mencionei anteriormente, né? E também, né, custo do profissional, né? Aí está diretamente ligado com o ponto anterior, né? O profissional ele não precisando despender tanto tempo, né, para ir resolver fisicamente um problema de algum colaborador, ele vai ter mais tempo para focar em outros projetos também, né, mesmo que a gestão fique simplificada para esse ambiente em si, né? E aí a gente entra no que é o Azure Virtual Desktop. Ele nada mais é do que a solução gerenciada da Microsoft, rodando em Azure, de um ambiente de virtualização de desktops, né? Então, ele é uma solução totalmente gerenciada, você não precisa implementar, né, o Azure Virtual Desktop, o ambiente de VDI em si, tá? Ele funciona, né, você pode acessar essas máquinas criadas desse ambiente de VDI de qualquer dispositivo, né? Eu vou entrar um pouco mais em detalhes à frente. Né? Você tem, né, assim como um benefício de um VDI como um todo, você tem uma gestão centralizada de segurança, né? E você consegue separar, né, o que é o sistema operacional do que é os dados e aplicativos que o cliente tem acesso ali, né? Que o usuário vai ter e os dados que ele tem corporativos, né? Você elimina um risco aí, principalmente de perda de dados, né? Quando a gente fala de notebooks que existem aí um risco de serem roubados, né? A gente sabe um risco de quedas e aí que pode prejudicar um disco rígido de um HD, né? Existe uma série de fatores aí que você também consegue mitigar usando uma solução assim.
né? Quais são as principais funcionalidades dele, né? Apesar de o nome dele ser o Azure Virtual Desktop, né, e o padrão é você na hora fazer a relação com um desktop mesmo, né, uma máquina ali direta, né, o botão iniciar e tudo mais, mas você também pode trabalhar com virtualização de aplicações, né? Então, ao invés de o usuário clicar no botãozinho e logar numa máquina inteira, né, logar num Windows específico, você pode também, com base em uma aplicação que está instalada dentro de uma dessas máquinas, publicar para ele já o ícone da aplicação, né? E aí ele não precisaria logar nesse Windows, né, para ir lá e abrir a aplicação, ele já consegue ganhar agilidade nisso aí. Isso é bem interessante até em cenários em que você pode ter colaboradores externos aí, né, que bastam ter um login e senha e ele já consegue acessar esse ambiente também, né? Além disso, né, você consegue customizar imagens e usar essas imagens, né, com todas as aplicações que são necessárias já para o funcionamento do ambiente, de forma a você agilizar bem, né, a entrada de um novo colaborador, né? Então ele já pode subir com tudo que é necessário para que ele comece a trabalhar já em uma imagem padrão e você pode ir atualizando essas imagens por meio das soluções do Azure também, né? E você tem aí, né, quando a gente fala mais especificamente agora de desktops, né, existem dois tipos de perfil que eu também vou entrar um pouco mais em detalhe em breve, mas você pode ter máquinas individuais, né? Cada usuário tem a sua máquina, como você também pode trabalhar em pools de máquinas aí como uma forma de economizar custos de infraestrutura, que seria aí o equivalente a um terminal server, né? Quem já está acostumado aí em ambiente local. Tá? Até então, né? Como que funcionava um ambiente de VDI local, né? Implementado dentro de casa, independente da solução que se utilizava, né? E aí eu estou entrando aqui mais num detalhe de Windows, tá? E mais para frente eu vou explicar o porquê só em Windows. Né? Ou você provisionava ali um desktop, né, um Windows 7 ou um Windows 10, ou você provisionava um servidor, né, principalmente se você quisesse trabalhar nessa frente de multisessão, né, no qual você tem vários usuários pendurados na mesma máquina, né, você precisava trabalhar com um servidor, porque uma estação de trabalho ela é feita para ser, né, um acesso único. Né? Você não consegue colocar todos esses usuários e colaboradores que têm o mesmo perfil de uso das máquinas num Windows 10 tradicional, né? Além disso, você tinha alguns problemas quando você trabalhava com o servidor em multisessão, né? Que era justamente, né, para dar aquela cara de estação de trabalho, você até usava aquele desktop experience, né? Para ficar com uma aparência ali de estação de trabalho, mas na prática ele não dá suporte, por exemplo, ao Office do 365, né? Você tem que ficar naqueles Offices tradicionais, 2019, 2016, né? Então ele não tem uma integração, né, tão nativa no caso de servidor quando você trabalha com Office 365, né? Enquanto essa compatibilidade, né, ela funciona muito bem em estação de trabalho. No Azure tem esse diferencial, né? Existe isso, é particular do Azure da Microsoft, tá? Não tem em nenhum outro lugar. Existe uma imagem de Windows 10 que é customizada e nativamente multisessão, né? Então você consegue ter o Office 365 instalado nessa máquina e ter múltiplos usuários conectados a ela, né, usando as aplicações que eles precisam, usando Outlook, né, usando o OneDrive, né, SharePoint, tudo isso de forma conectada e nativamente multisessão em uma estação de trabalho. Então esse é um grande diferencial dessa solução, né? Então os benefícios aí, né, como um resumo dos benefícios do Azure Virtual Desktops, né? Primeiro é ter essa opção de você ter um ambiente multisessão nativamente Windows 10, né? Esse é um ponto bem interessante, tá? Não existe um ambiente Windows 7 multisessão, apesar de ter suporte para Windows 7, você precisa trabalhar com usuários únicos, né? Um usuário por máquina quando você trata de Windows 7, mas para o Windows 10 ter essa possibilidade, principalmente otimizada para Office 365, faz com que todo o seu ambiente ali, a suíte, né, principalmente a suíte de Office, né, do usuário de vocês, do colaborador aí da empresa, fique bem otimizada, né? Além disso, ele dá suporte também para o Windows Server, né? E aí entram as versões suportadas pelo Azure, né, que é de 2012 R2 em diante, então vai até o 2019, né? Em breve aí o 2022 também, né? E você tem essa possibilidade de virtualizar tanto desktops, em modo pessoal ou multisessão, né, quanto também aplicações, né, que é justamente apontar, eu quero que ele abra direto aquela minha aplicação aqui que eles precisam utilizar,
né, de faturamento ou de qualquer que seja aí a aplicação do ambiente de vocês. Né? Um ponto interessante, né, e foi até algo mencionado ontem em partes, né, porque a gente falou isso quanto ao Windows 2008, né, e SQL 2008, a Microsoft também está dando um benefício para quem tem um Windows 7 e migrar ele para o Azure. Né? Por quê? O que significa isso? Né? A gente sabe que no final de 2019 acabou o suporte ao Windows 7, né? Isso faz com que ele não tenha mais patches de segurança, né? Então a Microsoft está dando um benefício que máquinas que sejam migradas aí, o Windows 7 rodando em Azure, ele tem esse benefício de extensão de updates de forma gratuita. Né? Então você consegue, né, por 3 anos, ou seja, até ano que vem aí, né, que foi de 2019 a 2022, né, você consegue rodar esses Windows 7 no Azure Virtual Desktop com essa extensão de updates, para garantir que o ambiente não vai ficar aí passível de alguma vulnerabilidade ou tentativa de ataque também, né, dos fatores mais conhecidos aí. Além disso, né, o Azure Virtual Desktop ele é um serviço gerenciado, né, então ele está ligado diretamente aí com o tenant Microsoft, né? A Microsoft ela tem esse conceito desse domínio que é gerenciado por ela, né, e que ele serve tanto para Azure quanto para Office 365. Então a solução de identidade do Azure Virtual Desktop é a mesma do Office, né? Então você tem toda essa gestão de segurança dos usuários no Azure Virtual Desktop agregadas juntos com o 365. Né? É o mesmo nível de segurança que você aplica no Exchange online de vocês, né? Ou no SharePoint online, você também consegue aplicar nesse ambiente. Né? Então, aqui é só o resumo, né, dos sistemas operacionais, né? Ou estação de trabalho ou Windows Server, tá? O Azure Virtual Desktop ele tem essa restrição de só funcionar com o Windows, tá? Você não consegue provisionar nessa estrutura um Linux, você consegue provisionar Linux como máquinas virtuais normais no Azure, né? Mas não abaixo da estrutura do VDI, tá? E todas as máquinas rodam abaixo de uma assinatura no Azure, tá? E agora vamos agora entrar um pouco mais em detalhe em como essa pessoa acessa um ambiente desses, né? Poxa, eu configurei um Azure Virtual Desktop, como que funciona essa gestão, né? De onde eu posso acessar essa VM? Né? Essa VM, né, você primeiro, né, você vai se conectar nesse portal do Azure Virtual Desktop, tá? Isso pode ser feito tanto via navegador, né? Essa já é uma URL publicada, né? Navegador aí com HTML5, né? Ou também via client, né? O client é uma versão que você pode instalar no seu computador, seja pessoal, né? Ou seja até mesmo em Android, iOS, Chrome OS, né? Muito em breve em Linux também, né? Esse client, né? E o client seria como se fosse um aplicativo aí dentro dessa máquina local, em que você vai usar para se comunicar com esse ambiente e poder acessar a sua máquina e aplicações que estão lá dentro, tá? Além disso, né, quando você está em uma máquina, né, e aí mais até via client, né, instalada também em um Windows, né, acessando esse Windows, né, ele tem o que eles chamam de experiência quase local, né? Você tem realmente a impressão de que você está acessando uma máquina ali na hora presencial e não uma máquina que está ali distante do usuário mesmo, né? A ideia do ambiente de VDI é você dar uma boa experiência para o usuário, né? E ele praticamente não perceber ou perceber muito pouco que ele está em um ambiente virtualizado, né? Então isso é muito importante, né? Ele acaba sendo um benefício caso a máquina que está acessando esse ambiente seja de fato um Windows também, né? Um outro ponto legal, né? E isso é uma preocupação que se existe em qualquer ambiente VDI que você tem ali uma multisessão, né? Que são múltiplos usuários acessando isso, é como que você vai lidar com os perfis de usuário, né? Normalmente o pessoal acaba usando aí um file server, né? Então você tem ali, né, as pastas de perfil dos usuários, né? E sempre que ele loga em uma máquina, roda-se um script para mapear essa unidade, né, do file server em que tem os dados dele, né? Porque se der algum problema nessa máquina, você não pode perder esses dados, né? Ainda mais quando você tem múltiplos usuários pendurados na mesma máquina, né? E no Azure Virtual Desktop existe uma integração muito boa com o FSLogix, né? O FSLogix ele é uma tecnologia para ajudar a containerizar esses perfis, né? Então no Azure isso vai ficar em uma conta de armazenamento, né? Você paga apenas pelo espaço que você está armazenando em giga e teras de perfil de cada usuário, e sempre que ele logue em uma máquina multisessão,
né, ele vai automaticamente mapear esse espaço de armazenamento que ele tem como se fosse um disco local da máquina, né? Tudo isso é para ajudar, né, a percepção do usuário de que ele está acessando uma máquina pessoal dele mesmo, né? A ideia não só é de separar esses perfis, dar essa sensação de experiência de usuário, mas também por segurança, né? Assim, dessa forma, os dados do usuário A não entram em conflito, né? Ou não podem ser vistos pelo usuário B, né? Então você consegue dar esse isolamento, né, de privacidade também, né? Além disso, né, o Azure Virtual Desktop ele tem ali uma experiência nativa com 365, né? Ele é otimizado para isso. Então você consegue, por exemplo, dentro de uma máquina dessas, né, por mais que seja uma VM, com o Outlook instalado lá dentro da máquina, fazer busca em tempo real de e-mails, né, ele tem uma integração muito boa com Teams, né, principalmente para videoconferências, né, nesse mundo remoto aí, a quantidade de reuniões virtuais que a gente participa, né, você consegue usar esse áudio que você tem da sua máquina pessoal, né, jogar para dentro dessa VM com uma experiência com uma latência super baixa, né, e otimizada para fazer esse tipo de situação. Então você pode tranquilamente usar o próprio Teams que está instalado dentro dessa VM, né, não precisa nem ter ali o suporte na máquina local, né, tudo isso de forma muito bem otimizada para o Office 365, né, e isso só mostra a integração que um ambiente desses, né, principalmente o Azure Virtual Desktop, tem aí com as soluções da Microsoft 365 também. Né? E um dos pontos mais importantes, pode falar. O Daniel Gonzalez, ele fez uma pergunta interessante aqui no chat, deixa eu te passar. Em relação ao acesso ao do VDI, é possível utilizar o Raspberry? Existe uma série de, não só Raspberries, mas como Thin Clients também, né? E existe uma lista de dispositivos que podem ser usados como como se fosse essa máquina, esse totem aí para acessar o VDI, tá? Eu acredito que é possível sim com Raspberry, mas existe uma lista de dispositivos homologados, tá? Pela Microsoft, né? E Thin Clients em si, né? Isso é facilmente, isso a gente consegue buscar assim e passar para vocês. Mas essa é um bom questionamento, porque abre um questionamento interessante, né? Que é você não precisa ter uma máquina super potente para rodar, por exemplo, um AutoCAD numa situação dessas, né? A gente sabe que dependendo do ramo de atuação aí de vocês, pode precisar de algumas aplicações pesadas, né? E isso é muito trabalhoso quando você tem, muito custoso até, né? Quando você tem máquinas físicas, né, que precisam ser constantemente atualizadas e discos SSD, né? Às vezes eles precisam de uma placa gráfica para ter uma performance boa, né? Então você desonerar isso da máquina que está acessando, né? E isso vai bem em linha com a pergunta, né? Um Raspberry, por exemplo, né? Você desonerar isso de um ambiente desses, né? Local e colocar em uma máquina virtual que você pode provisionar isso de forma muito fácil, né? E aumentar a quantidade de recursos, né? E o tipo de recurso, ele acaba sendo um benefício muito bom. E é essa linha de pensamento mesmo que vocês têm que ter, né, de tratar essa máquina que está acessando o ambiente de VDI como se fosse um totem mesmo, né? Como se fosse ali um terminal burro, né, que a gente chama, né? Chamava há muito tempo, né? Mas é uma boa pergunta aí, obrigado por quem fez a pergunta. A ideia é essa mesmo, tá? Focar sempre em ter a performance na VM e não necessariamente na máquina de quem está acessando, né? Inclusive facilitando aí, blindando esse dispositivo para fazer só o que é necessário ali para acessar o ambiente. Além disso, quando a gente fala de segurança, né, eu mencionei a questão dessa integração com 365, né? Quando a gente fala de Azure e Office 365, né, existe uma solução chamada Azure AD. Né? Esse Azure AD ele é a solução de identidade que serve para autenticar todo mundo que está acessando o Exchange Online, que está acessando o SharePoint, né, que está logado no OneDrive e que também acessa os recursos do Azure, né, o portal do Azure e cria os recursos, né? Aqui é a mesma coisa, né? Quando você loga nesse cliente instalado na máquina ou pelo navegador no portal do Azure Virtual Desktop, você vai se autenticar por esse mesmo Azure AD. Né? Então, se você já tem, por exemplo, o Office 365 de vocês configurados com MFA, né? Os usuários têm ali o token, né? Para garantir aí uma proteção desse ambiente, né? Esse mesmo token ele vai funcionar também ali para logar no ambiente do Virtual Desktop.
né? Então, ele vai pedir esse mesmo nível de segurança do ambiente, né? Isso que é legal, né? E não só o MFA, né? O MFA talvez seja o caso mais fácil de exemplificar, que é esse segundo fator de autenticação. Mas você consegue trabalhar com as demais soluções de segurança do Azure AD. Então, você consegue fazer acesso condicional, né? Você consegue identificar se essa máquina está sendo se esse ambiente está sendo logado de um dispositivo possivelmente infectado, né? Ou se ele logou agora às 16h30 do Brasil e às 17 de um IP da China, por exemplo, né, que isso pode significar uma viagem impossível, né, você consegue, com base nisso, né, tentar identificar uma possível brecha de segurança, né, pedir um MFA extra ali para o usuário, né, então ele tem toda a suíte de segurança do 365, ela é aplicável aqui também, né, porque a solução de identidade é a mesma, né, então isso traz um benefício muito grande, né? Não só de segurança, mas também de implementação, né? Você não precisa reconfigurar tudo isso, né? Principalmente se vocês já usam o 365 com isso configurado, né? Além disso, essas máquinas ela têm a superfície de ataque extremamente reduzida, né? Por quê? Por mais que você esteja acessando ela via internet, né, pelo portal do WVD ou pelo cliente, essa máquina ela não tem um IP público, né? Então você não vai acessar ela via remote desktop por um IP válido na internet, em que alguém pode tentar atacar essa máquina, né? Essa máquina ela vai estar em uma rede privada no Azure, então ela vai ter só um IP privado mesmo, né? E ela não vai ter nenhum IP público, né? Então só quem tiver ou acesso ao escritório, né, que tem um acesso privado a essa máquina, ou tiver uma credencial de fato, né? E aí se você alia ao MFA, né, fica mais difícil ainda de alguém roubar essa credencial e logar e acessar esse ambiente, você garante uma superfície de ataque não só reduzida, mas como um ambiente super seguro também, né? Além disso, né, aí a gente entra não só na parte de usuário, mas em quem administra esse ambiente também, né? A gente entra na questão do acesso granular, né? No Azure, assim como um todo, tem aquele conceito do RBAC, né, em que cada usuário ali que administra tem funções específicas, né? Então existe uma série de funções pré-estabelecidas que você pode dar aos usuários, né, para garantir que ninguém vai ter mais acesso do que precisa, principalmente em nível de administração, né? Então você consegue blindar bem o seu ambiente, principalmente com acessos indevidos, né? Além disso, tem a questão desse acesso isolado dos perfis, né, que eu mencionei até no slide anterior, né, que todo mundo vai ter o seu dado, né, de forma isolada, né, e com a permissão para o seu usuário apenas. Então você não consegue enxergar o dado de ninguém, né? É claro que isso funciona num ambiente multissessão, né? Até porque em máquinas individuais você vai ter permissão para logar sozinho naquela máquina mesmo, né? Então essa não acaba sendo uma preocupação, mas em ambientes multissessão esse isolamento dos perfis de usuário é extremamente importante para dar privacidade para os colaboradores também, e isso aumenta a confiança na solução como um todo, né? Bom, além disso, né, um usuário ele não precisa ter uma máquina única, né? Ou ele não precisa ter um perfil único de acesso, né? Ele pode muito bem ter uma máquina pessoal, porque nessa máquina pessoal ele precisa de um poder administrativo, ele precisa instalar e desinstalar softwares lá dentro, né? Esse é um cenário bem claro de máquinas pessoais. Mas ele também pode, ao mesmo tempo, estar em um grupo de usuários do AD, por exemplo, que tem acesso a um outro pool de máquinas que aí sim é multissessão, né, e que tem ali só o Office instalado ou alguma aplicação interna de vocês que tenha suporte ali a multissessão e ele logue apenas como um usuário, né, e ele consiga acessar tudo isso sem poder e sem correr o risco de desinstalar ali alguma aplicação que não deveria e tudo mais. Então, o usuário ele pode ter acesso a múltiplas máquinas, né? E não só isso, a múltiplas aplicações. E tudo isso fica na mesma tela, né? Quando ele loga no portal do WVD, né, web ou cliente, ele vai ver tudo que aquele usuário dele tem direito. Então, se ele tiver acesso a 2 máquinas pessoais, a um pool de máquinas para alguma aplicação específica, né, e a 5, 6, 7 aplicações, ele vai ver tudo isso na mesma tela. Né? Isso faz com que ele tenha uma experiência muito boa e seja fácil dele se adaptar a esse ambiente. Né? Então, ele acaba tendo ali um hub único de acesso para esse ambiente como um todo. Né? Isso é bem legal, né? Isso é bem bacana ali. Também aumenta a confiança dele na solução. Né? Um outro ponto também que é bem bacana, né?
o Azure, né, por mais que a gente esteja falando aqui do Azure Virtual Desktop, o Azure ele é uma solução muito robusta, né, ele tem uma série de funcionalidades lá dentro, né, em que funcionam em qualquer data center, né, e essas funcionalidades todas podem ser utilizadas no Azure Virtual Desktop, afinal você está falando de máquina virtual, né, então você consegue fazer backup dessas máquinas, né, igual você faz com VMs aí, servidores tradicionais no Azure, você consegue criar ali automações em cima dessa máquina, por exemplo, né, até por sugestão do RH ou por necessidade do RH, essa máquina só tem que funcionar em horários específicos, né? Então você consegue fazer automações ali para ligar e desligar essa máquina fora de hora, né? Que acaba tendo benefício não só para o RH, mas também um benefício até de custo, né? Porque uma máquina desligada ela é cobrada, deixa de ser cobrada nesse período, né? O custo computacional, né? Então todas essas funcionalidades que existem hoje, né, não só de backup, mas de DR dessas máquinas, né, fazer uma recuperação de desastre desse ambiente, né, de automações, de gestão de updates, né, a gente sabe que a gente está falando com Windows servers ou estações de trabalho, você tem que garantir que esse ambiente está atualizado, então existem soluções para você gerenciar esses updates, quais são os updates que vão ser aprovados, qual que é a janela de aplicação desses patches de segurança, né? Então, tudo isso ele é centralizado dentro do Azure com as funcionalidades de gestão de VM já tradicionais do Azure, né? E, além disso, ele é um serviço que ele é totalmente gerenciado, né? Então, a pessoa que está administrando esse ambiente, ele não vai se preocupar nunca, né, com, olha, a página do Virtual Desktop está fora do ar. Não, isso não vai acontecer, ele não precisa fazer essa gestão. Não só fazer essa gestão, como também implementar isso, né? Ele já é uma solução pronta, né, pronta para uso, que você só tem mesmo esse trabalho, né, de planejamento de quais são os perfis de acesso, né, quantas máquinas vão ser criadas, quais são os grupos de AD que eu vou utilizar e tudo mais, né? Então ele acaba sendo algo extremamente intuitivo de se começar a usar, né? E fácil, né? Porque não tem essa complexidade de implementação, né? Aqui já pegando esse gancho, né, das funcionalidades de VM do Azure, né, o Azure ele tem aí hoje mais de 56 regiões, tá? Isso já está acima disso até, né? Que são ali regiões geográficas em que tem conjuntos de data centers, né? E todos eles são, como a gente pode dizer, todos eles são iguais, né? Todos eles têm o mesmo nível de hardware, todos eles têm a mesma capacidade de processamento, né? Então você pode criar o ambiente onde o seu usuário estiver mais perto, né? Principalmente se a latência, né, for algo muito crítico nesse ambiente, né? Então eles são padronizados, né? Você pode criar um ambiente de VDI desses no Brasil, né? Porque o seu cliente está aqui no Brasil, o seu usuário, o colaborador final está aqui no Brasil, mas você também pode criar num data center dos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, né? Visando sempre trazer o que for melhor para aquele cenário, né? Você pode trabalhar em cenários híbridos desse, né? E ele tem ali, né, uma área de segurança que olha, né, para esses data centers da Microsoft, né? A Microsoft investe aí mais de 1 bilhão anual, né, em segurança desse ambiente, com profissionais dedicados ali que analisam trilhões de sinais, né, de segurança. Então você tem não só a proteção dos data centers, né, que já é algo do provedor, que a Microsoft faz isso muito bem, né, como também esses data centers são todos certificados, né, e o nível de performance independente da região é o mesmo, né, então ele é um ambiente bem robusto, seguro, né, e que ele acaba sendo aí ideal para desonerar essas dificuldades de gestão de desktops que tem aí, principalmente quando você tem desktops físicos, né. Quando a gente fala aí já até em questão de custos, né, tem um ponto bem interessante, né? O fato de ter esse Windows 10 multisseção, ele ajuda bastante a reduzir custo, principalmente porque imagina um cenário que você tem 100 usuários, né? Se você trabalha com máquinas pessoais, você vai ter 100 VMs, né, rodando um Windows 10 tradicional, né? Olha a quantidade de CPU e memória que você está desperdiçando em cada uma dessas VMs só para rodar o sistema operacional. Agora, imagina que ao invés de 100 máquinas, você conseguisse colocar esses 100 usuários em uma quantidade muito menor, que fosse 10 máquinas, né? Você ganha muito em custo de infraestrutura, né? Você consegue fazer com que mais usuários
consumam de fato memória e processamento que está ocioso dessa máquina, né, fazendo com que não tenha esse desperdício todo com o sistema operacional, né? Então isso acaba sendo bem legal, né, no ponto de vista de economia. Pode falar, Jessa. Para te interromper, tem uma pergunta muito interessante do Alfredo aqui, que até já linka com isso, tá? Ele fez duas perguntas, eu vou te passar a primeira e a segunda, depois eu passo para você a primeira. Ele perguntou assim, como reduzir custos na ponta, devices, e aumentar a produtividade se não terei mais controle sobre os devices, ou seja, como eu tenho ali o Bring Your Own Device, como que eu consigo controlar isso e então ter redução de custo e aumentar a produtividade? Legal. A ideia de você não precisar controlar ali a ponta e o Bring Your Own Device é justamente porque a sua aplicação da empresa e os dados sensíveis, eles não estão mais nessa máquina, né? Eles não estão mais nesse dispositivo, né? Então, a partir do momento em que ele tem ali um acesso a um navegador, ou ele tenha um sistema operacional em que ele consiga instalar o cliente para acessar esse ambiente, né, ele acaba sendo indiferente, né? Porque ele vai ter que logar em uma estrutura que aí sim está coberta, né, e tem segurança, que é para acessar esse ambiente, né? E aí isso acaba fazendo com que você não precise ter tanto zelo no ambiente que está sendo utilizado para acessar esse cenário, né? Então é muito comum em Bring Your Own Device justamente para você não precisar ficar regulando de onde o usuário está acessando esse ambiente, né? Como a segurança ela passou para um limite mais controlável, né? Que é dentro de uma estrutura, né? Blindada em termos de rede, blindada em termos de acesso, né? Isso faz com que você não precise se preocupar com esse dispositivo, né? Então a forma que você tem para economizar nesse ponto não precisando, por exemplo, comprar um desktop muito potente, né, ou que tenha ali um SSD muito forte, né? Então você consegue trabalhar até com dispositivos um pouco mais legados, né? Um dispositivo que talvez ali já está em fim de lease, né? Mas que não está oferecendo aquele mesmo nível de performance que antes, mas ele ainda pode ser utilizado, né? Mesmo que como uma máquina aí de pulo para o ambiente de fato que ele está utilizando, né? Então você consegue economizar nesses tipos de ambientes, até mesmo em thin client, né? Ao invés de comprar ali um notebook super forte para o usuário, porque ele precisa de aplicações pesadas, o peso da aplicação está na VM, né? Então ele pode ter uma máquina de custo menor, né? Ele pode ter uma máquina um pouco mais fraca só para poder acessar esse ambiente, né? Mesmo assim, existem algumas soluções para você fazer gestão de dispositivos pessoais também no Azure, né? Principalmente aí com o Intune, mas esse é até um ponto interessante que acredito que vai estar aí na próxima trilha, até que é de EMS, né, que é de segurança em 365 e soluções de segurança para modernizar aí essa parte de gestão de desktops. Maravilha, Rafael. Pode prosseguir. Beleza? Depois eu trago a primeira pergunta do Alfredo Altona de novo. Legal. Bom, aí ainda falando na questão dos custos, né, em relação ao licenciamento, né, primeiro que você consegue também economizar nesse licenciamento, né, tendo menos máquinas num cenário de multisseção, você também está gastando menos com sistema operacional, né, com licenças de sistema operacional diretamente, né, você também consegue economizar aí no multisseção por meio de caos de RDS, quando a gente fala de servidores, né. Então, isso tudo, né, traz esses benefícios de custo, né, principalmente em cenários multisseção. É muito comum você pensar sempre em ambientes, não, eu quero que cada usuário tenha a sua máquina, mas no final das contas, quando você estima esse ambiente, acaba não saindo tão barato, né? E aí que entra esse trabalho de entender quais são de fato os perfis que vocês têm de acesso desse ambiente, né? Para identificar quem de fato precisa ter uma máquina pessoal, porque ele precisa ter uma flexibilidade lá dentro de instalar e desinstalar softwares, né? Ou de quem tem um perfil mais tranquilo de acesso, né? Que seja ali navegador, acessar alguma página interna, né? Acessar alguma aplicação interna, mas não precisa ser um administrador dessa máquina, né? E os custos de administração de ambiente, né? Aqui a gente fala também, de novo, do custo hora do colaborador, né? Não é que você não precise de um colaborador para cuidar disso, mas esse colaborador ele vai ter uma gestão tão mais baixa desse ambiente que ele pode ser usado em outro projeto, né? Então ele acaba sendo um custo dividido, né? Você consegue otimizar esse tipo de situação, né? Principalmente para desonerar a atividade repetitiva, né? A gente sabe desses tipos de custo, né? E hoje em dia existe uma tendência de se tentar diminuir esse tipo de custo operacional que não faz sentido para a companhia, né? Que não está alinhado ali
com as diretivas de negócio da empresa, né? Maravilha, Rafael, ótimo. Conteúdo riquíssimo, assim como foi ontem. Pessoal, lembrando vocês agora que nós temos um sorteio, tá? Ao final desse webinar, mas só pode participar desse sorteio, que são de 5 vales compra submarino, no valor de R$ 100 cada. Somente pode participar quem ficar no webinar até o final e responder a pesquisa que eu enviarei agora para vocês, tá? Eu vou enviar agora para vocês aqui no chat e vocês podem respondê-la até às 5 horas da tarde, ou seja, vocês têm 15 minutos para responder. O Rafael vai continuar a apresentação aqui, mas eu sugiro a vocês que respondam agora, porque vocês têm 15 minutos apenas, então vai se encerrar a possibilidade de vocês participarem nesse sorteio. Pode continuar, Rafael. Legal, obrigado aí. Vamos lá. E aí, então, legal, né? Uma solução bacana, né? Interessante. Eu vejo os benefícios que isso pode trazer, mas o que eu preciso para utilizar essa solução hoje, né? Primeiro ponto, né? Assim como qualquer recurso de Azure, vocês precisam ter uma assinatura de Azure, né? Ele é basicamente uma unidade de bilhetagem em que você consegue provisionar qualquer tipo de recurso lá dentro, né? Seja banco de dados, máquinas virtuais, espaços de armazenamento, os discos e a própria estrutura de VMs de um VDI, né? Além disso, né, isso é até um ponto que eu vou ter que fazer aí uma adaptação, né? Até semana passada, você obrigatoriamente precisava de um AD, né? E aí quando eu falo de um AD, eu falo de um domínio, porque as VMs do VDI obrigatoriamente precisavam ser ingressadas em um domínio, né, para você segmentar o acesso, quem poderia, né, de fato acessar cada máquina ou quais grupos de usuários poderiam acessar cada máquina e vocês também poderem aplicar GPOs em cima desse ambiente, né? Se uma pessoa pode ser administrador, se ela vai ser um usuário comum, né? Quais são os tipos de política relacionadas à máquina como um todo. E aí não só isso, né? A ideia de se ter um AD, não só ingressar a máquina no domínio, é você de fato sincronizar esses usuários e grupos com o Azure AD, que é a solução de identidade do 365, para que com essa mesma credencial ele consiga acessar o portal do WVD. Né? Lembra que eu falei que primeiro ele vai ter que acessar lá via client ou via web esse portal para ver quais são as máquinas e aplicações que ele tem direito lá dentro? Né? Tudo isso é com a mesma credencial do AD que ele já está acostumado e que ele já usa no dia a dia. Né? Então, esse requisito de ter um AD, porque as VMs do VDI precisam estar no domínio, né? Assim como esses usuários e grupos estarem sincronizados em um Azure AD para ele poder acessar com essa mesma credencial, né, o ambiente de VDI como um todo e o que ele tem permissão, né, isso acaba trazendo também essa segurança, essa percepção do usuário de que está tudo ligado, né, também. Né? Então, esse eram pré-requisitos, tá? E logo ao final dessa parte eu vou explicar o porquê até semana passada era isso, tá? Mas vamos supor que ainda estão no cenário de AD, porque eu imagino que é o cenário mais comum de vocês, né? Muitos devem fazer essa gestão de AD, né? De um Domain Services, né? Justamente para garantir essa segurança das máquinas hoje e o que cada usuário pode fazer lá dentro. Né? Quais são as estratégias que vocês podem seguir? Né? Se vocês optarem por um cenário inteiro em cloud, né? Poxa, eu quero, já que eu vou construir esse ambiente dessa forma, eu não quero ter mais um AD dentro de casa, eu quero fazer essa gestão inteira em nuvem. Né? Uma possibilidade que vocês têm é usar também o AD como um serviço. Né? Existe no Azure um serviço chamado Azure AD DS, que ele é um Domain Services gerenciado, e aí nem do AD em si você precisa cuidar. Né? Então a ideia aqui no caso já é uma solução para desonerar mais aí o administrador do ambiente e que vai funcionar muito bem para essa situação. Né? Afinal, as máquinas do VDI vão conseguir ingressar nesse domínio. Né? Quando você tem um Azure ADDS desses, essa sincronização de usuários e grupos do AD já é feita automática com o Azure AD, né? Então você já também cumpre esse outro pré-requisito e você consegue de forma muito simples ter um ambiente inteiramente em nuvem, né? Por mais que o usuário acesse de uma máquina corporativa, de uma máquina pessoal, de qualquer rede que ele bem entenda, né? Então esse é um cenário bem bacana para quem está ali voltado direto para a cloud. Mas você também pode trabalhar em um ambiente híbrido, né? Poxa, mas eu já tenho o AD dentro de casa, eu quero permanecer com ele porque eu tenho aplicações aqui dentro de casa e eu preciso dessa estrutura. Não tem problema, você pode usar o AD que você tem dentro de casa para ingressar essas máquinas no domínio e para autenticar esses usuários nessas VMs específicas do VDI,
né? A única coisa é que precisa ter ali uma comunicação de rede, né? Afinal, essas VMs vão precisar ingressar no domínio local de vocês, né? Então, ela precisa ter, né, a rede privada do Azure em que vão estar as VMs do VDI, precisa conversar com a rede interna de vocês, onde está o AD. Né? Então, isso é facilmente resolvido com uma VPN, né? Que existe aí algumas opções para você criar essa VPN no Azure e fazer uma comunicação site-to-site para garantir isso, né? O único ponto é que para cumprir o segundo requisito, né, que é ter os usuários e grupos sincronizados com a Azure AD, você vai precisar dessa figura aqui chamada AD Connect, né? Que ele é uma aplicação que você pode instalar em uma máquina aí do ambiente local e que ele vai sincronizar esses usuários e grupos do AD direto com a Azure AD. Né? Quem aí já utilizar Office 365 já está familiarizado com essa solução, né? O AD Connect, ela é extremamente simples de ser configurada e a ideia é justamente você ter o mesmo usuário e senha para toda essa suíte, né? Existe também a opção de, ao invés da VPN, que é a solução mais simples e até mais barata, né, existe também a opção de você utilizar o Express Route, né, que é uma comunicação de fibra direta com a Microsoft, né, vai ter uma latência super baixa, né, você não vai ter essa comunicação via internet direto, né, uma comunicação inteiramente privada, mas isso acaba tendo também um custo um pouco mais alto, né? Mas são as estratégias que vocês podem ter para um cenário desses, né? Trabalhar com um ambiente inteiramente em nuvem, trabalhar com um ambiente híbrido, aproveitando que vocês já têm em casa, é tudo uma questão de entender a necessidade, entender o desejo da área de vocês, né? Para direcionar para a melhor situação, né? Então, esses são os pré-requisitos técnicos, né, para se ter o WVD. E aí, por que eu falei que até semana passada era isso? Porque essa semana, né, a Microsoft já tinha anunciado isso em junho, né, e essa semana, de fato, entrou no ar, né, tem a possibilidade de, ao invés de você ingressar a máquina num domínio tradicional, você registrar essa máquina direto no Azure AD para fazer a gestão, por exemplo, via um Intune, né? Eu não sei se vocês já estão familiarizados com o Intune, mas o Intune ele é uma solução da Microsoft de gerenciamento de dispositivo móvel, né? Então ele não chega a ser um domínio, né? Igual um domínio tradicional aí, um domain services, mas você consegue, né? Registrando essa máquina direto no Azure AD, né? Você consegue aplicar algumas regras e políticas pelo portal do Endpoint Manager ali da Microsoft, né? Então essa é uma opção que até então não dava para fazer diretamente, nativamente, né? É claro que você conseguia, né? Implementando isso por fora, mas você ainda precisava primeiro ingressar lá no domínio. Agora você não tem essa necessidade podendo usar o Intune direto também, tá? Esse foi um adendo que, como entrou essa semana, a gente não conseguiu nem atualizar os slides para isso, né? Mas é legal passar essa visão, não só pela funcionalidade nova, né? Não só de não necessariamente precisar de um AD para fazer essa gestão, mas também porque mostra que é um ambiente que está em constante evolução, né? Não só o ambiente do Azure Virtual Desktop, mas todas as soluções de nuvem como um todo, né? Elas estão sempre passando aí por constantes evoluções, novas funcionalidades, aumentos de limites, né? Então, esse dá uma visão, né, do investimento, o nível de investimento que o provedor tem, né, aqui a Microsoft, para garantir que esse ambiente esteja aí atendendo às demandas de todo mundo e funcional, né, que é o mais importante. Mas passando dos pré-requisitos técnicos, né, a gente entra no pré-requisito de licenciamento, né? Afinal de contas, você está fazendo uma virtualização de desktop na maior parte, né? Então você tem que garantir que você está licenciado para fazer uma virtualização de desktop, né? Isso vale não só para o Azure, né, com o AVD, né, que é o Azure Virtual Desktop, mas até se você tem aí um ambiente de VDI com qualquer outro fabricante, né? O fato de você virtualizar um desktop, né, te traz esse pré-requisito de licenciamento, né? Então, como aqui a gente consegue separar em dois blocos, tá? Né, porque você pode usar tanto com estação de trabalho quanto com servidor. Eu vou começar pelo mais fácil, né? O lado de servidor, que é essa porção de baixo aí do slide, né? Caso você queira usar um servidor no Azure Virtual Desktop, não tem problema nenhum, né? Se eu quero um ambiente multi-sessão, você vai ter que configurar o terminal server lá dentro, né? E assim como um terminal server tradicional, você precisa ter as famosas calls de RDS, né? Que é o licenciamento de terminal servers. O único ponto que aí é muito importante é que se for seguir nessa linha de servidor, né? Essa call de RDS, para ser elegível a ser utilizada no Azure, ela precisa ter o Software Assurance, né? O único ponto aí de cuidado, né? Além da call de RDS, tem também a possibilidade de vocês comprarem isso via SPLA, né? Que é uma assinatura mensal, que é chamado até de SAL de RDS, né?
Então, esse é o requisito de servidores, que é extremamente simples, né? Servidor já é um ambiente que funciona muito bem em virtual, não tem nenhum tipo de custo de licenciamento diferenciado para você virtualizar um servidor, então é mais essa questão de ter a call de RDS para garantir o acesso multi-sessão, né? Mas aí quando a gente entra em desktops, né, e aí eu estou falando de Windows 7 e Windows 10, principalmente o Windows 10 multi-sessão, né, você precisa ter uma licença elegível para essa virtualização de desktops. Né, caso vocês já tenham, né, e até um ponto que é ressaltado nesse slide, né, muitos já têm essa licença e não sabem, né? Caso vocês já tenham, né, por exemplo, o Microsoft 365 Business Premium, que é bem comum, né, ou mesmo o E3 e E5, né, de nível Enterprise, ou o F3, que era o antigo F1, né, essas licenças elas já são uma combinação de Office 365 com o Windows 10 Pro. Então, esse Windows 10 que já vem nessas licenças, para a Microsoft, isso já considera elegível para uma virtualização de desktops. Né? É claro que todas essas licenças aqui são por usuário, tá? Mas caso ele não tenha, caso vocês não tenham o 365 ainda, o Microsoft 365, né? E queiram aí, de certa forma, focar mais na parte do VDI, né? Vocês também podem comprar direto licenças de Windows 10 ou Enterprise E3 e E5, ou a própria licença de Windows 10 VDA, que ela também é elegível aí para garantir que esse ambiente está compliance com a Microsoft, principalmente em um cenário de VDI, tá? Eu mencionei a questão da segregação de perfis ali, né, com o FS Logics. É claro que vocês podem trabalhar com essa segregação ainda em um file server tradicional, se vocês quiserem, não tem problema nenhum, né? Mas um ponto bem interessante é que o FS Logics ele já vai estar incluso, né? Você poderá utilizar o FS Logics de qualquer jeito, porque os requisitos são os mesmos, né? São as mesmas licenças de Microsoft 365, E3, E5, F3 e a Business Premium, no caso, né? Assim como o Windows 10 Enterprise, né? O E3, o E5 e o VDA, né? E as próprias calls de RDS e SAL de RDS, que é de SPLA. Né? Então, basicamente, se você está licenciado para usar os desktops virtuais ou os servidores virtuais com multi-sessão ou sessão única, você já está automaticamente licenciado para o FS Logics. Né? Então, ele acaba sendo aí a solução mais efetiva, né, de você fazer essa gestão de perfis. Né? Então, esse né, agregado aos pré-requisitos de infraestrutura que a gente mencionou, né, com os requisitos de licenciamento, você tem a composição, né, dos custos aí, né, e do ambiente de VDI. Né? Aí vocês me perguntam, legal, né, tem o requisito das máquinas de AD, o requisito de licenciamento do VDI e o custo do Azure Virtual Desktop em si. Ele não existe, né? Porque afinal de contas, aqui você está pagando infraestrutura. Né? Então, o que você está pagando de fato? Eu estou pagando as VMs que eu criei para os usuários, sejam pessoais ou sejam multi-sessão, né? E eu estou pagando ela, é um combo de CPU e memória, né? É um disco que pode ser HDD, SSD, dependendo da necessidade, né? Então isso é legal, né? Que faz com que você, na verdade, pague só pelo que você está usando. Né? Você pode criar uma VM única para um único usuário e ser um ambiente de VDI funcional para aquele usuário. Você não tem um mínimo de consumo, você não tem uma quantidade mínima de usuários que precisam ser licenciados para usar a solução. Você pode ter desde um VDI extremamente curto, né, e para um escopo super pequeno de usuários, até um ambiente bem robusto, com múltiplas máquinas e centenas de usuários. Né? Então, você vai pagar aquilo que você utiliza, né, que é o recurso computacional que está sendo utilizado ali para aquele cenário e para aquela demanda específica. Né? E aí, além disso, né, a gente fala que em ambiente de VDI é bem comum você desligar a máquina fora de hora. Né? Isso é muito interessante do ponto de vista de custo, né? Uma vez que máquinas desligadas no Azure você economiza, né, no custo hora da máquina, você deixa de ser cobrado por aquele momento computacional, mas caso vocês tenham máquinas que por algum motivo aí envolve troca de turno, né, e essa máquina precisa ficar ligada 24/7 no Azure, você ainda consegue economizar em custo fazendo o que é chamado de reservas de máquinas, né? Então você consegue reservar essas máquinas por 1 ano e 3 anos, né? E isso para a Microsoft é extremamente importante no dimensionamento de data center, né, que eles têm. Então eles dão descontos em cima dessas máquinas por meio dessas reservas. Mas a reserva ela vale mais a pena num ambiente 24/7, tá? Via de regra, em VDI é muito comum você configurar automações ali para desligar essa máquina fora de hora, não só para proteger a empresa, mas para proteger os próprios usuários também, né, até como diretivas de RH. Tá? Aqui eu trouxe 3
casos de sucesso, tá? Que a ideia aqui não é nem o caso em si, né, mas é o como eles resolveram as situações que eles tinham, né? O primeiro aqui é do Departamento de Tesouraria da Geórgia, né, em que eles já tinham ali ambientes que utilizavam muito dispositivos Microsoft, já, né? Lá eles usam muito o Teams integrado com o Surface, né? E por conta da pandemia eles tiveram que trabalhar remoto, né? Então eles conseguiram, né, por meio desses dispositivos, fazer com que eles não precisassem ir para o escritório, né? E utilizar, né, de forma segura essas VMs, né? Então a ideia desse case é bem simples, né? É só para exemplificar que você pode utilizar os dispositivos, né, que já existem, não precisa ter nenhuma troca tecnológica intensa aí no ambiente de vocês ou drástica, tá? Um outro case de sucesso é da Beiersdorf, aí, que é a empresa aí dona da Nivea e outros produtos, né? E esse caso é interessante por quê? Porque eles já tinham uma estrutura para trabalhar remoto, né? Os usuários já tinham os notebooks deles, né? Se eles precisassem trabalhar de casa, eles trabalhavam, mas como eles faziam isso? Via VPN, né? E isso, quando você entra num cenário em que você tinha poucos usuários que podiam fazer isso, e de repente quase a empresa inteira teve que ir remoto, né? Isso incorreu em vários custos para eles operacionais e de licenciamento também de VPN para todo mundo, né? Então isso acaba sendo custoso, né? E às vezes não seguro, né? Do ponto de vista de, poxa, mas se a pessoa perde o dispositivo, ainda assim ela perdeu os dados, né? Por mais que ela esteja acessando o ambiente por uma VPN, né? Então a ideia aqui foi economizar usando o VDI, né? E não precisando configurar essa VPN em cada máquina de cada pessoa que está utilizando, uma vez que você vai acessar essa máquina diretamente via internet, né? Não precisando estar em uma VPN para isso, né? E acessar esse ambiente como um todo. E o último caso é da área de proteção ambiental aí de Nova York, né, que também era um cenário muito parecido, né, e eles tiveram aí uma mudança muito grande aí de menos de 2 pessoas que trabalhavam remotas para, de repente, com a pandemia, 60% trabalhando remota, né. Então, nesse caso, eles conseguiram substituir também esses acessos de VPN pelo próprio Virtual Desktop, né, e acessar todo mundo via internet sem essa necessidade e economizando muito aí com isso, né. Esse é o material, pessoal, tá? Queria agradecer aí a presença de vocês, né? Eu sei que de certa forma, tem que ser um pouco corrido, né? Pelo tempo, é um assunto que rende aí muito, né? Tem muitas funcionalidades aí dentro a ser exploradas, mas a ideia é dar esse start em vocês, né? Vocês conhecerem, terem ali um nível de informações do ambiente, né? E das soluções que ele possui, para que vocês consigam começar a olhar para esse lado e, com o tempo, ir evoluindo essas demandas, né? Entendendo mais como elas podem se adequar ao ambiente de vocês. Maravilha, Rafael, maravilha, ótimo. Mais uma apresentação, show de bola. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, agora a gente vai para o sorteio, tá? Não saiam. Eu vi que saiu cerca de 2, 3 pessoas. Por favor, permaneçam até o final, tá? Mais 5 minutinhos só para que a gente realize o sorteio e vocês possam participar e, se possível, aí ganhar R$ 100 em Vale Submarino, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês agora. Só um minutinho. Maravilha. Beleza. Então, R$ 100 em vale de presente submarino, 5 vencedores. Confirmar. Começar. 5, 4, 3, 2, 1. E os vencedores são Alexandre Lima, Rodrigo Santos, Fernando Mendonça, Guilherme Fagundes e Marcelo Martinez. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez pela participação de vocês. O evento foi ótimo, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o segundo webinar da nossa trilha Microsoft. O terceiro acontecerá no dia 3 de agosto e será sobre IMS Microsoft, Enterprise Mobility Plus Security. E eu espero que vocês também estejam lá participando. E a gente também terá esse tipo de sorteio, tá bom? 5 vales presente submarino aí para vocês. Nós entraremos em contato com vocês, com esses ganhadores, nos próximos dias, tá? Então, aguardem um pouquinho, por favor, que aí nos próximos 5 dias nós estaremos entrando em contato para entregar esses vales para vocês. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, Rafael, e até a próxima, pessoal. Um abraço.